como começa o ano de 87, vocês devem se lembrar que na quinta-feira eu encerrei o ano de 86 com o Campeonato Brasileiro pegando fogo. No final ali da segunda fase, já na beira de definir os 16 do mata-mata, então foi formada uma chave com 16 clubes. A gente tinha 2 grupos, classificava, ou 4 grupos, né? Classificava os 4 de cada um. Já não lembro mais, vamos procurar isso aqui direito. Eu sei que o Palmeiras estava bem. O Palmeiras estava em primeirão do grupo, tranquilão. Vamos lá, vamos procurar isso aqui para dar a informação certinha. Eu também já não lembro de cabeça. Eu sei que o Palmeiras estava tranquilo, faltava 2 rodadas. E eu acho que eram 2 grupos de 8. Não, olha só. Era 4 grupos de 9, entrava 4 de cada grupo. Precisava fazer 8 rodadas. Então, na 6ª rodada encerra-se. Acabou o ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E então a gente tem que começar o ano de 87 depois das férias, depois da pré-temporada, com 2 jogos para fazer, para depois entrar no mata-mata. Por sorte o Palmeiras entra já meio que classificado, que estava em primeiro do grupo, tranquilo. E de fato o Palmeiras volta em janeiro, sem mexer no time, hein? Não tem contratação, não tem nada. Por quê? Porque é o mesmo time do Campeonato Brasileiro, é negócio de inscrição, você não pode inscrever jogador novo. Então, não é só o Palmeiras, todo mundo, nenhum time brasileiro comprou ou vendeu jogador na janela do fim do ano. Até porque não tinha essa coisa de janela com Europa, com outros mercados, era muito raro vir aqui um time de fora e pegar um jogador brasileiro. E muito mais raro ainda um time brasileiro ir lá fora e buscar jogador. Isso não existia. Tá? Então, esse conceito de janela veio depois. Então, o que acontece é que quando acaba o brasileiro, aí sim abre uma grande janela interna no mercado brasileiro e um monte de time comprando e vendendo. Isso em fevereiro, março. Que desorganização, né? Vamos lembrar também que esse Campeonato Brasileiro de 86 ele já foi desorganizado por natureza. Lembram toda aquela bagunça que aconteceu? Que junta todo mundo, Série A, Série B, Série C, Série D, todo mundo faz um campeonato só, não tem rebaixamento, virada de mesa, o Botafogo não cair. E foi isso que acabou motivando a criação do Clube dos 13 durante os estaduais de 87. Então foi articulada a criação do Clube dos 13 e aí é criada a Copa União, que vai ser o Campeonato Brasileiro que começa em setembro de 87. A gente vai chegar. Mas eu estou explicando isso, colocando isso no contexto para dizer da bagunça que era o Campeonato Brasileiro, né? Até 86. Continua sendo, não mudou muito não. Então o Palmeiras se classifica em primeiro do grupo, como estava previsto, no final do ano. Ganha do 13 da Paraíba, perde do Botafogo, mas já estava com a classificação tranquila, garantida. E vai para o mata-mata. O Palmeiras emparelha com o Bahia. 8ª de final do Campeonato Brasileiro de 86, em janeiro de 87. Na verdade, fevereiro. Comecinho de fevereiro de 87. Por quê? Porque em janeiro tem a pré-temporada e teve esses 2 joguinhos aí para acabar a fase. 2 joguinhos para nós, porque para muita gente definiu a classificação ou a desclassificação do Campeonato Brasileiro. Logo nos 2 primeiros jogos da temporada. Tá? Palmeiras não passou por isso porque já estava bem encaminhada a classificação. E aí o Palmeiras então vai jogar com o Bahia pelas 8ª de final. E aquela coisa, você fez um jogo com o 13 da Paraíba, ganhou, bela rouba, né? Aí você vai jogar com o Botafogo desmotivadão, tranquilo, já classificado, já tranquilo, faz um jogo morno. Então você não testou o elenco de verdade. Aí teve o primeiro jogo de verdade logo na 3ª partida. Um jogo eliminatório, um jogo pesado. Lá na Fonte Nova, o primeiro jogo. E o Palmeiras perde de 2-0. E aquele jogo típico de mata-mata, né? E a torcida do Bahia lotou a Fonte Nova. O Cláudio Adão estava no Bahia. E jogou muito o Cláudio Adão. Ele e o Bobô. E o Cláudio Adão faz um gol sem ângulo no Martorelli. Mais uma falha do Martorelli. E o Palmeiras sofrendo muito com o goleiro, né?
Desde que o Leão saiu, Martorelli entra, nunca convenceu. Só o Evandro que acha que convenceu. O Evandro da Palestra Custom, você sabe que foi parceiraço aqui do Verdado por muito tempo. Ele que é o fã número 1 do Martorelli. Agora, só ele, número 1 e único, né? Porque pelo amor de Deus, ele tomou um gol sem ângulo do Cláudio Adão. Tudo bem que chutou forte e tal, mas sabe, tipo aquele gol do Oséias, mais ou menos assim, né? Só que ele estava inteiro na jogada. Uma coisa é o Oséias fazer o gol sem goleiro, porque o Paulo César estava no chão. O Martorelli estava na jogada, cara. A bola passa do lado, sabe, no meio das mãos, sei lá por onde passou, mas passou, sem ângulo. Então 2-0 para o Bahia, é um placar chato de reverter aqui. E o jogo foi no Pacaembu e a torcida do Palmeiras arrepiou. A torcida fez a parte, a torcida lotou o Pacaembu, apoiou. Dali porco, olê, 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 né, que era a música da época. E o Palmeiras precisa, né, pelo menos fazer dois para levar para prorrogação e pênalti. Ou eu não sei, até se fizesse os 2-0, classificava por ter melhor campanha. Já não lembro mais. Mas eu sei que o Palmeiras faz 1-0 com 24 minutos. Gol do Mirandinha. Vamos lembrar, hein? O time é basicamente o mesmo de 87, hein? De 86. Basicamente o mesmo. Só tinha saído o Edmar, né, no fim do Campeonato Paulista. O time continua forte. E o Mirandinha faz 1-0. E aí o Palmeiras começa um massacre. Mas massacre. E é aquelas partidas típicas de fila, em que a perna treme, em que a pressão é forte demais, em que você vê que os jogadores estão dentro de campo, que tem algo segurando eles. Quem lembra da fila, quem viveu a fila, há de concordar. A gente assistiu o Palmeiras no campo, era raríssimas as partidas, aconteceram, mas eram raras as partidas que você falava assim, nossa, o time se impôs, o time arrepiou, o time passou por cima, atropelou. Quando a partida era importante, a gente pode até lembrar algumas, por exemplo, aquele 5-1 em cima do Corinthians, que era jogo de turno. Mas aquela Palmeiras arrebentou com o Corinthians, foi. Mas era uma partida de turno. A hora que o bicho pegava, a hora do mata-mata, a hora da eliminatória, 15 de Jaú, né, 85, a casa caía. E com o Bahia aconteceu a mesma coisa. O Palmeiras até fez 1-0 com 24 do primeiro tempo. Era só fazer o segundo gol. Não conseguiu. 2 na trave, o goleiro pegando tudo. E torcedor do palmeirense mordendo o concreto do Pacaembu. E não acontecia nada. E não saiu o gol. E não saiu o gol. E o Palmeiras foi eliminado do Campeonato Brasileiro pelo Bahia. Isso em 5 de fevereiro. Tudo bem, nessa altura só tinha 8 times no Campeonato Brasileiro, o resto tudo parado. E aí começa